Olá, meus alunos do terceiro ano do ensino médio, como é que vocês estão? Tudo certo, tudo tranquilo? Hoje é a aula de sociologia, né? A aula 12 de sociologia, aula gravada. Nós vamos falar sobre um assunto chamado direitos humanos, né? É um assunto que divide opiniões hoje na sociedade, que não deveria dividir, mas, né? Vamos tentar entender esse assunto aí de maneira sociológica, digamos assim, científica, né? Lembrando que esse conteúdo ele é uma continuação já do que nós estamos discutindo sobre questões de democracia e cidadania. Então, nas aulas online, eu procurei fazer mais sobre democracia, que é um tema mais complexo, exige mais tempo para a explicação. E na questão das aulas gravadas, eu fiz mais sobre cidadania e direitos sociais, no caso, né? E aí hoje nós vamos falar então sobre direitos humanos, que é basicamente uma das últimas partes desse conteúdo. Beleza, povo? Então vamos lá, vamos falar sobre esse assunto. Lembrando vocês que eu tirei o texto desses slides de dois sites, né? Um site é da Unicef, eu tirei, e o outro site é da própria ONU, né? Então ali eu peguei as duas definições desses sites, que são sites grandes, né? De instituições internacionais aí, que tem uma explicação muito fantástica sobre esse assunto, que eu acho que todas as pessoas deveriam ler também, né? Só para acrescentando isso. Então, eu acho bem importante a gente trabalhar esse assunto. Beleza, pessoal? Então, hoje vamos falar então sobre direitos humanos, né? E aí é bem interessante o nosso pensamento sobre esse assunto. Então, vamos lá. Então, no site da Unicef, eu peguei e tirei as principais definições do que é os direitos humanos para a gente discutir esse assunto. Então, os direitos humanos são normas que reconhecem e protegem a dignidade de todos os seres humanos. Então, aqui nós temos que pensar que os direitos humanos, quando a gente tem que dividir esse termo, né? Direitos humanos, no caso. Então, direitos são questões de questões sociais. Direitos é uma conquista, uma produção humana, digamos assim, né? Feito por uma questão jurídica de Estado, né, e que visa um objetivo de garantias dentro da sociedade, para garantir a questão não só da ordem, né, mas para uma questão de humanidade mesmo, né, de questões de sociedade. E humanos, claro, quer dizer todo mundo, não interessa quem é, né? Então existe um péssimo hábito das pessoas relacionarem, né, de fazerem distinções entre seres humanos, e na verdade não existe, né? Todas as pessoas são Homo sapiens sapiens, então todas as pessoas são humanas, né? Então não interessa quem é, seja o cara que mora no interior do Nepal ou que mora no prédio mais alto de Nova York, são humanos. Então os direitos humanos é um conceito que nos órgãos internacionais é relacionado para todas as pessoas, isso é interessante de pensar. Não é só para um grupo específico, é para todo mundo. Não interessa quem for, da onde que é, o dinheiro que tem, não interessa. Todas as pessoas. Então, os direitos humanos regem o modo como seres humanos individualmente vivem em sociedade entre si, bem como a sua relação com o Estado e as obrigações que o Estado tem em relação a eles. Então, o que acontece? Quando a gente fala de direitos humanos, né, a palavra direito acaba nos remetendo às questões que envolvem a lógica pública, digamos assim, porque garantir os direitos humanos não está só numa responsabilidade nossa como indivíduo, necessariamente, mas está numa questão de Estado, está numa questão política também. Então, os direitos humanos, como a própria Unicef ali já definiu, né, bem como a sua relação com o Estado e as obrigações que o Estado tem com relação a eles. Então, ou seja, quando a gente fala em direitos, tem que levar em consideração o que o Estado está fazendo para os seus humanos, né, que compõem esse Estado, como a gente já viu ali lá nas aulas do Estado moderno, lá atrás, né, que o Estado é formado pela liberdade das pessoas. Então, se o Estado é formado pelas pessoas, pelos humanos, necessariamente em conjunto na sociedade, vivendo em sociedade, logo o Estado tem obrigações com eles, de garantir esses direitos, né? E é fundamental que se preze pela garantia do direito humano, de todo mundo, no caso, né?
Então ele fala assim: a lei dos direitos humanos obriga os governos a fazer algumas coisas e os impede de fazer outras. Os indivíduos também têm responsabilidades. O fim dos seus direitos humanos deve respeitar os direitos dos outros. Nenhum governo, grupo ou indivíduo tem o direito de fazer qualquer coisa que viole os direitos de outra pessoa. Então, ou seja, direitos humanos está na garantia da integridade do indivíduo e é uma responsabilidade não só nossa como pessoa, mas como todo mundo, né? Infringir os direitos humanos, né? Está como é comum na sociedade e tem que ser combatida essa questão. Um exemplo que eu posso dar dessa ideia aí é, por exemplo, a violência doméstica. Né? Então, os estados têm a obrigação de reduzir os índices de violência doméstica. Né? E quando você tem violências contra grupos minoritários, principalmente com as mulheres, né, os negros, os índios e os homossexuais, acaba então infringindo os direitos humanos. O Estado acaba não fazendo essa responsabilidade que devia ter. Então, o Estado tem que ser voltado para essas garantias dessas pessoas, porque são humanos, estão lá, estão vivendo, precisam ter seus direitos garantidos também. Então, quando a gente falou lá atrás lá sobre os direitos civis, sociais e políticos, digamos assim, a soma de todos esses direitos lá do sociólogo Marshall, né, do Marshall, que a gente falou na última aula, garantir esses três direitos, a soma de todos eles é garantir direito das pessoas da vivência humana em sociedade. Então é uma questão que parece tão óbvia assim, né? Só que discutem-se muito sobre isso, mas não precisa discutir, porque todo mundo é humano, tem que garantir direitos para todo mundo. Né? Eu acho que isso é meio óbvio, né? Pensamento aí geral, né, cara? É um pensamento básico, digamos assim, para a sociedade, né? Então aqui o que acontece? A gente tem que pegar um pouquinho a parte histórica dessa questão dos direitos humanos também. Então aqui eu peguei para vocês a Carta à ONU, né? Foi uma carta feita junto com a questão da Declaração Universal de Direitos Humanos, feito pós a Segunda Guerra Mundial. Porque acontece? Essa questão de direitos humanos ela surge depois depois do final da Segunda Guerra Mundial e a questão de todas as atrocidades humanas, né? A questão lá dos campos de concentração, né? Da questão de que não se tinha uma questão que regulamentasse as ações que o Estado, que a sociedade faz com as outras pessoas. Então, precisou-se fazer essa Declaração Universal de Direitos Humanos para a garantia de todos os humanos, para que não volte mais a acontecer as atrocidades que aconteceram na Segunda Guerra Mundial. E aí eu coloquei um pedacinho dessa carta, isso aqui eu tirei do site da ONU mesmo, né? Então é bem interessante ali, eles frisaram bem essa parte da carta, que eu acho bem interessante no site, então eu resolvi colocar para vocês também. Que fala assim: considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram na Carta da ONU sua fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade, no valor do ser humano e na igualdade de direitos entre os homens e mulheres, e que decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida e uma liberdade mais ampla, a Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal de Direitos Humanos como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações. Então isso é fundamental, né? É claro que na prática isso acaba acaba não acontecendo em muitos lugares, né? Então as atrocidades que acontecem, né, em conflitos bélicos acontecem até hoje, mas que na Declaração dos Direitos Humanos é importante levar em consideração que todas as nações, todo mundo tem que ter essa responsabilidade, né, que está colocada na declaração. Então todo mundo tem que ter essa garantia do ideal comum, né, a ser atingido por todos os povos, que é garantir o progresso social, as melhores condições de vida para todas as pessoas. Então aqui não sou eu, não sou alguém ou alguma coisa falando, mas aqui é a própria carta, é a própria ONU, é um pensamento internacional sobre isso e que tem que ser lutado, tem que ser garantida essa questão aí para todas as pessoas. Então, já voltando agora para o site da Unicef, né? Então ele coloca algumas questões dos direitos humanos que
que são como se fossem cláusulas, né, que temos que ser levar em consideração. Ele fala então ali a universalidade e a inalienabilidade. O que é isso? Os direitos humanos são universais e inalienáveis, como já falei para vocês. Eles não podem ser substituídos, né? Eles não podem ser trocados. Eles têm que existir sempre, né? Então são universais porque é para todas as pessoas do mundo. Todas as pessoas em todo, aliás, já escreveu isso, têm direito a eles. Ninguém pode voluntariamente desistir deles, nem outros podem tirá-los dele ou dela, né? Então, ou seja, então isso tem que ser uma garantia para todas as pessoas, não pode ser inalienável, deixado de existir para uns e para outros, então assim, para todos. Parece meio utópico essa discussão, né? Quando a gente vê na prática, você vê o abismo social, o abismo da desigualdade social no Brasil e toda a desconsideração e o preconceito que se tem com as minorias, com os pobres, com as pessoas marginalizadas, você vê que a gente falha muito na garantia dessa universalidade dos direitos humanos. Né? Então, uma missão que nós temos que fazer, tem que sempre buscar isso aí como sociedade, como civilidade, né? Como civilização, teoricamente, humana. Né? Então, continuando. Então, indivisibilidade, o que é isso? Os direitos humanos são indivisíveis, seja de natureza civil, política, social, econômica, social, cultural. Eles são todos inerentes à dignidade de todas as pessoas humanas. Consequentemente, todos eles têm o mesmo valor como direitos. Não existe um direito menor. Não há uma hierarquia dos direitos humanos. Então, o que quer dizer isso daí? Uma das coisas que mais acaba entrando nessa discussão dos direitos humanos por exemplo, a questão da criminalidade, por exemplo, né, de como tratar um criminoso, né, porque as pessoas às vezes falam, né, que o cara roubou, o cara matou, né, então deve sofrer as consequências da sociedade. Então isso é uma responsabilidade do Estado. O Estado tem que garantir. Então, ou seja, a pessoa pode ser pode fazer as maiores atrocidades do mundo e o que eu acho que o mais tem um embate nessa discussão toda, né? Porque a pessoa mais violenta, mais a responsabilidade que o Estado tem que sim punir as pessoas, né? O direitos humanos não nega a punição. Se a pessoa faz uma coisa errada na sociedade, ela tem que ser punida sim, ela tem que pagar pelos seus erros em vida, necessariamente, né? Então tem estados, por exemplo, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem a pena de morte, por exemplo, quando o Estado tira a vida de uma pessoa de forma legal, né? Então, pelo que eu li, eles só tiram a vida da pessoa quando se esgotam todas as possibilidades, né, de punição que essa pessoa tem. E o último caso seria a morte da pessoa, né? Então, mas há muitas discussões para não ter mais isso, assim por diante. Então, é claro que é inadmissível que as pessoas façam um crime, não se pode fazer isso, nós temos que ser solidários, tem que ser bom com as pessoas, né? Só que não tem como, as pessoas acabam fazendo atrocidades e elas têm que pagar por isso, tem que garantir que elas pagam por seus erros, digamos assim, né? Então, os direitos humanos, ele tem nesse sentido, né? De garantir que as pessoas tenham uma condição digna, no caso, né? Mas que elas também paguem pelos seus erros caso aconteça alguma coisa, né? Então, nesse sentido que se discute essa ideia. Então, por exemplo, teve um caso discutido esse tempo atrás ali, que o poder público do Estado estava fazendo medidas para conter o Covid-19 dentro das prisões, né? E você via vários comentários da sociedade dizendo, é tudo preso, tudo bandido, tem que deixar morrer de Covid mesmo, né? Só que as pessoas não param para pensar de que aquilo vira uma bomba relógio, né? E isso pode espalhar por todo mundo, para os inocentes também, se você tiver ali o Covid-19 espalhado dentro das cadeias. Então você tem que fazer uma coisa para ter a contenção disso. É igual teve um caso esse tempo atrás, não lembro aonde, acho que foi em Cascavel mesmo, esse caso de que o estado queria entregar vacinas contra a gripe antes do Covid-19, uns 4 anos atrás, para os presidiários, colocar eles como grupo de risco, né? E muita gente falou, não tem que dar vacina para os caras, não sei o que. Tipo, tem, cara, porque se dá um surto de gripe dentro de um presídio, espalha para a sociedade inteira. Então, não é só uma questão dos presos internos, mas é por toda uma sociedade, né? Então, as pessoas não param para pensar nesse sentido, de que os caras estão alheios aos negócios, estoura para todo mundo, né? Então, tem que fazer essa contenção também, né? Então é bem complicado esse assunto necessariamente, né? Então igual eu falei antes, né? Tem que
tem que garantir que a pessoa pague pelos seus erros em vida, necessariamente. Né? Isso é uma coisa que eu penso. Igualdade não discriminação. O que quer dizer isso aí? Todos os indivíduos são iguais como seres humanos, e em virtude da inerente dignidade de cada pessoa humana. Todos os seres humanos têm direito a seus direitos humanos sem distinção, sem discriminação de qualquer tipo, como raça, cor, sexo, etnia, idade, idioma, religião, opinião política ou outra, né? A origem nacional ou social, deficiência, propriedade de nascimento ou outros status, como explicado pelos órgãos de tratados de direitos humanos. Então, ou seja, todas as pessoas de qualquer tipo, como falei antes para vocês no início do vídeo, né, deve ser levado em consideração quando se fala nessa questão da igualdade e da não discriminação. Né? Então, basicamente, resume isso. Então, para fechar esse vídeo de hoje, galera, então, temos então ali pensar algumas das características mais importantes de direitos humanos. Isso aqui eu tirei do site da ONU. Né? Então, ali para esses dois slides próximos, são os dois últimos, é o que fecha nossa discussão de hoje, digamos assim, o que resume tudo. Né? Então, para fechar ali, ó, eu vou fazer a leitura então dessas características que vai completar tudo que eu falei até agora. Então ele fala lá, o primeiro deles, os direitos humanos são fundados sobre o respeito pela dignidade e valor da pessoa. Ponto. Tá ali, né? Os direitos humanos são universais e que quer dizer que são aplicados de forma igual e sem discriminação a todas as pessoas. Então, ou seja, não pode se desconsiderar ninguém no caso, né? Os direitos humanos são inalienáveis, né? E ninguém pode ser privado de seus direitos humanos. Eles podem ser limitados em situações específicas. Por exemplo, o direito à liberdade pode ser restringido se uma pessoa é considerada culpada de um crime diante do tribunal ou com um devido processo legal. Então, a pessoa deve pagar por seu crime, mas ela deve ter passado pelo processo legal de condenação também. É uma função do Estado, né? Então, ali já resume tudo que a gente fala, né? Que estamos tentando falar sobre essa questão, né? De como a pessoa tem um crime, no caso, né? Então, é mais ou menos essa é a discussão que tem que ser feita. Passa pelo crime legal, no caso da lei, né? Que isso é o direito de todos. Os direitos humanos são indivisíveis, interrelacionados e interdependentes, já que é insuficiente respeitar alguns direitos humanos e outros não. Na prática, a violação de um direito vai afetar o respeito por muitos outros. Né? Então, ou seja, é para todo mundo, no caso, não se divide para uns ou para outros, é para todos. Né? Todos os direitos humanos devem, portanto, ser vistos como de igual importância, sendo igualmente essencial respeitar a dignidade e o valor de cada pessoa. Então fica aí a nossa mensagem também. Né? Acho muito importante falar sobre isso. Fica aí a ideia de nós lutarmos por isso para todas as pessoas aí, sem distinção. Beleza, pessoal? Então acho que ficamos por aqui. Desejo a todos vocês tudo de bom. Muito obrigado aí. Viva a sociologia, a melhor matéria do mundo, a melhor matéria que existe. Né? E qualquer dúvida me procura, venha conversar comigo. Estou aí para ajudar. Beleza, pessoal? Tchau, tudo de bom para vocês. Aquele abraço a todos e até mais.